Ai, Zanin, lamento tanto vendo essas cenas, a gente ter tido uma mulher tão forte, tão aguerrida ali na presidência da República e uma mulher que foi empichada nesse processo, enfim, que outros documentários já mostraram, inclusive, como foi. É essa mulher que aparece, inclusive essa mulher forte, decidida, que enfrenta, é essa mulher que aparece. Você falou, inclusive, que já assistiu 2 vezes, então você gostou muito. Assisti. Gostei muito. É um filme que convida a gente a vê-lo mais de uma vez. E a Dilma sai muito engrandecida desse filme, né? Sai muito engrandecida porque ela é uma presença forte, ela é uma presença assertiva, é uma mulher de cultura, é uma mulher que tem capacidade de entender perfeitamente o momento que ela está vivendo. E Thalita, sem um pingo de autopiedade. É uma coisa absolutamente impressionante. A gente tem a dimensão, vendo esse filme, da grandeza da personagem que a gente perdeu nesse processo golpista de 2016. Esse filme ele se junta a outros filmes, Thalita, que abordam essa questão, esse período do golpe, né? A gente já tem grandes filmes sobre isso, né? Tem o Processo, da Maria Augusta Ramos, tem a Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que inclusive disputou uma estatueta no Oscar, né? E temos o Excelentíssimos, do Douglas Duarte, né? Quer dizer, se isso serve de consolo, a gente pode dizer o seguinte, que o golpe está muito bem documentado pelo cinema e outros filmes ainda vão sair sobre esse período que é absolutamente traumático da história brasileira. E uma das maneiras da gente superar um trauma é tentar compreendê-lo e documentá-lo, compreendê-lo e integrá-lo no processo histórico complicadíssimo da democracia brasileira, né? Agora, esse filme, Alvorada, ele tem um diferencial em relação aos outros. Os outros, vamos dizer assim, eles registravam o exterior, vamos dizer, do processo golpista, né? As sessões na Câmara, as sessões no Senado, as movimentações de rua, etc. e tal. E ele se detém na intimidade do Palácio do Alvorada, da residência oficial da presidente. Então, é uma equipe de cinema que se instala durante 4 meses dentro do Palácio e acompanha o cotidiano, né? Muitas vezes eles não podem registrar. Há momentos em que ela pede, isso aparece até no trailer, inclusive, que ela pede que a câmera seja desligada, que as pessoas se retirem, porque há coisas que ela vai discutir que ela não quer que sejam registradas. Mas, de qualquer forma, o registro que se faz lá dentro é precioso e há momentos assim absolutamente especiais. Um dos momentos, inclusive, não está contemplado no trailer, que é um dos meus momentos favoritos desse filme, quando ela começa, num momento de descontração, ela começa a discutir com a equipe do filme e aí a gente vê o grau de cultura que essa mulher tem, o grau de leitura que ela tem, e leitura não só de ler os livros, mas de leitura da realidade. Por exemplo, há um momento que ela discute com a equipe do filme a questão do mal. Será que o mal existe? O mal absoluto existe? Né? E ela começa a citar Milton, começa a citar Hannah Arendt, começa a citar uma série de autores que se debruçaram sobre essa questão. E ela faz isso sem nenhum pedantismo, não é aquela cultura livresca, pedante, de alguém que quer exibir conhecimento. Não, é aquela cultura assimilada de quem usa suas leituras para dar um sentido maior para suas experiências, né? E a gente fica... Eu, quando vi esse filme a primeira vez, eu fiquei pensando o seguinte, né? Tudo que se fez durante o processo golpista para desconstruir a imagem da Dilma foi taxá-la como uma mulher que não conseguia se exprimir direito, que tinha dificuldades com o pensamento, ou seja, que não tinha capacidade intelectual de ser uma presidente da República. E tudo que a gente vê é exatamente o desmentido disso, né? É o desmentido, uma mulher, uma pessoa de rara cultura,
entre os políticos, ocupando a cadeira presidencial, né? E ela fala com uma tranquilidade absoluta. Tem um outro momento do filme que eu gosto muito, e esse aparece no trailer também, e que ela deixa transparecer que ela está lutando de uma forma acirrada contra aquele processo golpista, mas ela sabe que, no fundo, aquilo tudo é um jogo de cartas marcadas e que dificilmente ela conseguiria escapar da conclusão do golpe, que era o impeachment, né? E ela diz o seguinte, né? E isso ela diz muito claramente para as diretoras do filme, e diz no próprio filme também, que, apesar de tudo, ela jamais deixaria de lutar. Isso tem um sentido muito grande para nós, né? Me lembra a frase do grande líder comunista Luiz Carlos Prestes, né? Que ele dizia o seguinte, que não existe derrota pior do que a derrota sem luta, porque a derrota sem luta humilha a pessoa. A derrota, quando você luta, ela pode plantar uma semente para o futuro. É uma derrota diante de forças maiores num determinado momento, mas que deixa um legado para o futuro. Então, eu acho que esse filme ele consegue captar na intimidade do palácio, no dia a dia, no cotidiano da Dilma, essas sementes de luta, esse legado que ela deixa. Então é um filme que eu acho que filme muito importante e feito com muita sensibilidade por essas duas talentosas diretoras. Que bacana. Você sabe que a gente acompanhou de muito perto, né, esse processo todo de impeachment. Perto, eu digo, enquanto jornalista, né? A gente estava sempre apurando e dando os fatos. E quando surgia essa conversa de ela não vai renunciar, porque as cartas estão marcadas, isso vai levar ao impeachment. Imagina, é uma mulher forte demais. Ela nunca chegaria a esse ponto. A gente sempre teve essa impressão dela, uma mulher muito forte. E eu adoro essa delicadeza rude dela, né? Porque ela é uma pessoa delicada, mas ela fala de um jeito, ela tem uma delicadeza rude de ser, que eu acho sensacional. Enfim. Sim. Que tristeza, realmente, a gente ter perdido essa mulher. Diga. Isso. Você vê que chega uma hora que uma das diretoras, não sei se é a Ana ou a Lô, não reconheço a voz, pergunta o que ela está achando das câmeras lá. Aí ela fala, muito invasivas, né? E às vezes inadequadas. Quer dizer, ela responde na lata mesmo, né? Sim. Ela tem uma sinceridade, né? Tem uma sinceridade total. Elas contam, depois eu vi entrevistas com ela, que elas contam das dificuldades mesmo, assim, né, de levar, porque imagina o grau de tensão que existia dentro daquele palácio, aquelas reuniões e tudo mais, um processo golpista se desenvolvendo e ninguém conseguindo deter aquilo, porque faz parte da característica de um processo golpista que está tudo amarrado. Então, qualquer atitude que ela tomasse, havia uma contra-atitude. Qualquer movimento já havia um contra-movimento. Então estava tudo dominado, como se diz na gíria, né? Então você imagina o grau de tensão que se vivia nesse palácio, e ela particularmente, que era o sujeito principal dessa ação, né? E ao mesmo tempo, você tendo que uma equipe, mesmo que fosse uma equipe reduzida de cinema, poucas pessoas, registrando aquilo e entrando, se intrometendo em várias coisas e tudo mais, né? E ela se sentia incomodada em muitas ocasiões. Mas, ao mesmo tempo, ela disse, segundo as diretoras, que ela suportava aquilo, a presença da equipe de cinema, porque ela tinha consciência de que era importante, do ponto de vista histórico, que esse momento fosse registrado, que esse momento, que esse período não se perdesse, né? E que tivesse esse tipo de registro para as futuras gerações. Quer dizer, as futuras gerações poderão ver o que foi feito da democracia brasileira durante esse período através desses filmes e desse filme em particular. Por isso, ele é muito importante. Além de ser muito bem feito,
é doloroso de ver o filme, para nós é extremamente doloroso, mas ao mesmo tempo é prazeroso, por paradoxo, por outro lado, porque ele é extremamente bem feito e bem construído. Elas têm a sensibilidade de captar ali uma dramaturgia com coisas que acontecem às vezes, parece por acaso, estão passando assim, momentos assim, da maior tensão, estão passando aqueles soldadinhos, aqueles dragões da independência, todos paramentados, marchando, tal, não sei o quê. Tem um momento no filme, por exemplo, em que um urubu entra na sala, né? E as diretoras captam isso aí, né? A chamada ave de mau agouro, coitada, que ficou com essa peixe, num momento em que o impeachment estava concluído, aquilo acontece, né? Há um momento assim fantástico, eu não quero antecipar muito, porque tem muita coisa, mas é só para as pessoas que forem ver, lembrar de sacar esse tipo de coisa. Quando a Dilma sai do palácio, deixa o palácio, né? Acabou, se o impeachment for concluído, ela tem que sair e tal, e o palácio é dedetizado, né? E as funcionárias do palácio ocupam a mesa presidencial para tirar uma selfie. São momentos muito assim significativos e inseridos no filme de uma maneira bastante delicada, porém de uma maneira bastante incisiva. A gente sai do filme com o coração cortado, mas satisfeito de ter visto um grande filme. Adoro esse embasamento que você dá para a gente conseguir ver o filme atentando a esses detalhes. Genial. Bacana. Está no cinema, então, Alvorada. Para quem quiser acompanhar, está estreando agora nos cinemas. Vamos para o próximo, então, Zé. Vamos falar sobre Alice e o Prefeito, que é um drama, toques de comédia francês. Parece ser interessante. Você gostou? Conta um pouquinho mais sobre Alice e o Prefeito. Olha, acabei gostando muito. Sabe aquele tipo de filme que você vai ver sem grande expectativa? Era esse aí. Eu tinha uma expectativa de início em relação ao ator, que é um ator francês, que é o Fabrice Lucchini, que é um ator que eu adoro. É um cara que já teve em grandes filmes e tal, e ele tem um tipo de interpretação tão sutil assim, que ele me atrai. Assim, tem filme com o Lucchini, eu procuro ver, independentemente de quem seja o diretor, independentemente de qual seja a história, eu já acho que ele já é um fator assim que me leva ao cinema, no tempo que eu ia ao cinema, né? Espero que volte logo. Mas ele faz desse filme, que é dirigido por Nicolas Pariser, ele interpreta um político, um prefeito de uma cidade, de Lyon, uma grande cidade francesa, uma das grandes cidades da França, e ele tem uma carreira política ascendente, ele é político há mais de 30 anos, e ele, como todo prefeito de grande cidade, ele é um presidenciável, ele pode ser o próximo presidente francês. Mas ele está num momento de impasse na carreira dele. E é um impasse absolutamente estranho. Veja como é curiosa a vida dele, o problema dele, né, nesse momento da vida. Ele se diz incapaz de ter qualquer ideia nova. Parece que a criatividade dele se esgotou. E ele acha que se ele não tiver um estímulo, se ele não sair desse bloqueio, a carreira dele está condenada. Então, o que eles fazem? Os assessores dele contratam uma jovem, bem jovem mesmo, uma jovem com formação em filosofia, chamada Alice, que terá uma função estranha para o nosso tipo de pensamento. Ela servirá como um estímulo intelectual a esse prefeito sem ideias. Então, dando dicas para ele, dando palpites nos discursos que ele vai fazer, recomendando livros e, por fim, tirando ele do que a gente chama da zona de conforto, onde ele se mexe muito bem, mas ele tem a sensibilidade de saber que ele também está esgotado, está seco e não tem condição de seguir adiante. É um filme, Thalita, muito interessante,
principalmente pelo duelo dos atores, né? É uma confrontação assim muito interessante que acontece entre o Lucchini e essa atriz que se chama Anaïs de Moustier, uma jovem atriz, muito boa também, né? Ele é muito estimulante por esse diálogo entre eles, que é um diálogo que às vezes é bastante tenso, é bastante áspero, não no sentido de indelicadeza, mas de uma mulher que chega, sem ser ninguém, dentro de um palácio, se confronta com um político conhecido, famoso nacionalmente, e não tem o menor receio de jogar na cara deles determinadas verdades. E, em base a essas verdades, com base numa grande cultura que ela tem, uma cultura filosófica, que vai fazer com que esse homem se estimule e saia do seu lugar de paralisia intelectual. Eu me detenho por aqui porque o filme tem um encaminhamento que é totalmente surpreendente. A história não tem nada a ver daquela obviedade que a gente poderia pensar no começo. Então o cara vai ser estimulado, vai ser uma maravilha e tudo mais. O caminho vai ser outro, completamente inesperado para o espectador. E isso, para mim, é um fator positivo do filme. É aquele filme que te surpreende, que te tira do hábito que a gente tem de sempre ver histórias repetitivas e histórias pouco originais. A história desse filme é muito original, é um filme que valoriza muito a maneira francesa, um pouco antiga, valoriza muito a questão cultural, né, da leitura de bons livros. A gente estava falando há pouco da Dilma, né, como a Dilma ela é quem ela é, essa figura, também porque ela soube, ao longo da vida, se alimentar das boas leituras, das boas ideias, né? Então ela tem clareza daquilo que ela pensa. E desse filme francês, o que a gente tem também é isso, né? O elogio da cultura, mas não no sentido da cultura, aquela cultura do erudito que quer se exibir e tudo mais. Não, aquela cultura assimilada e que é um tipo de cultura que leva a você a refletir melhor sobre os seus atos e possivelmente tomar melhores decisões na sua vida. Então ela cita autores como Rousseau, né? Melville, autor de Barthes, um autor americano, Barthes, cita um grande número de filósofos, mas tudo bastante integrado, filósofos e escritores, naturalmente, romancistas e tal, mas tudo bastante integrado à trama, à narrativa. Então, é um filme que eu achei assim, eu que gosto muito da cultura francesa, gosto muito de filosofia, gosto muito de literatura, além de gostar muito de cinema, é um filme que me satisfez muito. E eu peço às pessoas que foram ver esse filme que vejam a qualidade dos atores, do ator e da atriz envolvidos nessa trama aí. Muito legal o filme, muito bacana. Eu diria que essas duas dicas são complementares, para assistir uma na sequência da outra. Mas a primeira você sai meio indigesto, essa segunda você sai melhor, com um ânimo melhor desse segundo filme? Sai com um ânimo melhor com certeza, porque são filmes... O primeiro é muito dolorido para a gente por causa do processo histórico. A gente reaviva todo aquele período traumático para a gente e dá um sentimento de revolta mesmo, sabe? De revolta mesmo, diante de uma situação como aquela que a gente viveu. Esse não, o filme francês é uma ficção, é uma história inventada, tal, mas é uma história que faz o elogio da inteligência levada assim, nesse bom sentido. Nada elitista, mas algo que é importante para cada pessoa, a alimentação do nosso espírito também. Zanin, vou encerrar só com as dicas de cinema. Streaming fica para a próxima semana, então. A gente só tem alguns minutinhos, mas é que a gente se estendeu ali no documentário da Dilma, do Alvorada, achei importante falar sobre ele. Merece, e agora com essa né? dica complementar. Merece, pois é. Mas semana que vem a gente volta a falar e daí a gente traz essas dicas do streaming, então. Beijo enorme para você, Zanin. Um bom final de semana por aí e até sexta. Beijo, bom fim de semana a todos e a todas. Até sexta.